Olá pessoal, essa é uma mensagem baseada na parábola do bom samaritano e eu gostaria de convidar você a pensar um pouco mais sobre ela e perceber o quanto Jesus de fato centraliza a lei do amor, o amor que Ele tem por nós e o amor que Ele então nos motiva a termos uns pelos outros. Se você quiser ler na sua Bíblia, é Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37. E para falar desta parábola, deste amor, eu quero contar um fato que ocorreu com uma freira muito conhecida, que viveu alguns anos atrás, não muitos, Madre Teresa de Calcutá. Muitos de vocês devem identificá-la, inclusive, pela sua foto, pela sua imagem. O que aconteceu? Depois de que ela já era um tanto quanto famosa pelas suas ações, um jornalista ficou de produzir um documentário e para isso ele acompanhou a vida da freira durante um bom tempo em diversas ações. Num dos momentos ele flagrou ou acompanhou o momento em que a freira cuidava de uma pessoa jogada na rua em situação de grande vulnerabilidade. Conta que a freira se aproximou e começou a cuidar e limpar e diz que ele tinha um cheiro realmente muito forte e mexendo aqui e ali descobriu grandes feridas no corpo desse homem. Conta que a Madre Teresa de Calcutá começou a limpar, cuidar daquele homem. Um cheiro forte, feridas horríveis. Então o jornalista, quase que sem querer, disse a seguinte frase: olha, eu não faria esse serviço nem por todo o dinheiro desse mundo. Nisso disse que a Madre Teresa de Calcutá ergueu os olhos, olhou para ele e disse: nem eu, meu filho, nem eu faria esse serviço nem por todo o dinheiro desse mundo. O jornalista prontamente perguntou, mas então por que você faz? E ela disse firmemente, por amor, meu filho, por amor. Essa história enaltece esta palavra, a palavra amor. Mas a gente sabe muito bem que a palavra amor está muito desgastada. Facilmente se diz eu te amo para cá, eu te amo para lá, e a palavra amor é usada em diferentes tipos de canções, muitas vezes com pouca profundidade. Por isso, por vezes temos que colocar uma segunda palavra para identificar algo como o amor de Deus. Dizemos então que é um amor sacrificial, um amor que se gasta, que se entrega em favor do outro. Jesus contou uma história que é a parábola do bom samaritano, que está em Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37, e lá, numa história, num momento, ele coloca diferentes nuances, diferentes ações que dão um colorido especial para esta palavra, para o amor. Quando ele diz que um homem foi assaltado, foi violentado, deixado jogado no chão, praticamente desmaiado, sem roupa, quando então passa um samaritano. E Jesus passa a descrever as ações desse samaritano. Ele diz que ele olhou ele, se aproximou do homem ferido, limpou suas feridas, mas não somente isso. Depois diz o texto que ele derramou remédios, ali fala em azeite, em vinho, aquilo que ele tinha consigo. Mas não somente isso, diz que ele enfaixou, cuidou das feridas, mas não somente isso. O texto entra em detalhes como colocou sobre o seu próprio animal e o levou até uma hospedaria. Por que eu quero dar assim tanta ênfase com colocou sobre o seu próprio animal? Porque em cada uma dessas ações há um sacrifício. Não era algo do tipo assim, eu já fiz o que tinha para fazer, agora te cuida aí. Não, ele se colocava em sacrifício, ele ia caminhando ao lado do animal, ele abria mão de um conforto que ele tinha para cuidar o outro.
O texto continua dizendo que o homem pagou a hospedaria. Diz o texto que ele pagou 2 denários correspondentes a 2 dias. Diz, olha, fica com esse homem, eu já te pago esse denário. Outra coisa, cuida dele até o fim, eu te pago o que tu gastar com ele. O que eu estou destacando nessa história detalhada de Lucas 10 é um amor completo, um amor sacrificial, um amor que reflete o amor de Deus por nós. Um outro aspecto muito interessante, uma curiosidade desta história e até da expressão bíblica na parábola do bom samaritano é a palavra próximo. É uma palavra também quase desgastada para quem conhece a Bíblia. Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo. Mas você já notou que a palavra próximo tem a ver com aproximar-se? Pois bem, gente, talvez você não tenha pensado nisso, mas para amar verdadeiramente, sacrificialmente, é preciso se aproximar. E isso também aparece na parábola do bom samaritano e faz-nos perguntar se de fato estamos nos aproximando das pessoas ou se estamos só nos distanciando delas. Na parábola do bom samaritano, nós temos esta ação em que há um aproximar-se. Percebam, eu penso que não é à toa que Jesus coloca o contrário do amor do samaritano, dizendo que um sacerdote e um levita passaram por aquele caminho onde o homem estava jogado, machucado, assaltado, mas não ajudaram. Mas o texto ainda diz outra coisa. O texto diz que o sacerdote viu o homem jogado no chão e passou de largo. O que significa isso? Quer dizer que, além de ele ter não ajudado, ele se distanciou, ele não se aproximou, ele se distanciou. O levita, da mesma forma, se distancia, passa longe. E todas as ações que eu há pouco descrevi do samaritano em favor daquele homem machucado começam com e ele, tendo visto, aproximou-se. A palavra próximo tem a ver com aproximar-se. E ela nos revela um Deus que nos amou de tal maneira que se aproximou, que veio ficar junto com a gente. A pergunta para cada um de nós é: nós temos nos aproximado das pessoas? Ou temos nos distanciado delas? O amor sacrificial, de fato, exige algo de nós, exige um movimento. Mas será que somos capazes de amar desta maneira? Certamente que não. Amar desta maneira somente com a bênção e o amor de Deus. É por isso que a gente tem que olhar para essa parábola também num outro ângulo. Temos que nos reconhecer primeiro como amados. Isso é bem próprio, sabia? Crianças, jovens, muitas vezes que tiveram dificuldade em sentir-se amada pelos pais, na sua família, têm mais dificuldade de relacionamento. Espiritualmente isso também é verdade. E espiritualmente, se dermos-nos de conta, Deus nos ama de maneira integral e sacrificial. Se formos usar a parábola do bom samaritano, temos que nos identificar como aquele homem jogado, desmaiado, machucado, semi-morto, jogado ao chão. Por causa dos nossos pecados, por causa da ação do diabo que veio assaltar a imagem e semelhança de Deus em nós, nós estamos ali como que jogados e perdidos. E vez por outra, talvez a gente tenha um vislumbre de esperança quando mal conseguimos abrir os olhos e enxergamos algo como que um sacerdote caminhando ao nosso encontro. E a gente pensa, agora eu vou ser ajudado, agora eu vou ser cuidado. No entanto, essas
falsas esperanças passam longe de nós. Ideologias humanas, chances de salvação, tudo passa longe. Igualmente, quando enxerga o levita, talvez se pense que agora é a salvação, mas ele passa longe de nós. No entanto, nessa hora em que talvez nos sentimos lá jogados, sozinhos, esquecidos, devemos lembrar que tem alguém por nós, Jesus. Ele é o bom samaritano. Ele vem ao nosso encontro, ele se aproxima da gente, ele limpa as nossas feridas, ele perdoa nossos pecados. E ele paga pela hospedaria. Sim, lá no final ele paga, não somente um dia, esta vida, mas também o dia eterno. E ele paga não com ouro ou prata, mas com o seu próprio sangue derramado na cruz. Limpa as nossas feridas, vem ao nosso encontro. E é esse amor revelado em Jesus que nos mobiliza a também amarmos e a vivermos a verdadeira religiosidade. Ele diz que assim como o Pai o enviou, ele também nos envia. Lembram dessa palavra de Jesus? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para nascer como um de nós, para viver próximo de nós, para aproximar-se de nós, para nos amar, pagar pelos nossos pecados. E Ele que nos amou de tal maneira nos diz, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Ora, e é um amor sacrificial. Não é fácil. As feridas, talvez não literais, também cheiram mal na arrogância dos outros, na maldade dos outros, no egoísmo dos outros. Mas o amor cobre multidão de pecados. E ainda que não recebamos nada em troca, nem uma parte do dinheiro do mundo, como diz lá, mas a gente recebe sentido na vida. E esse é um desafio. Se você anda no amor que Jesus ensinou e toda vez que de uma ou de outra forma você se sacrificou, cuidou de alguém, você sente no seu coração por ter feito a coisa certa. Você se orgulha por ter feito a coisa certa. Pode pensar aí nas experiências, seja talvez como mãe e filho, ou filho e mãe, ou pai e filho. Toda vez que você fez, ainda que não recebeu talvez muita coisa em troca, mas você sabe, valeu a pena, porque o amor é o sentido completo da lei. Às vezes as pessoas tentavam encontrar sentido na religiosidade e vejam só quantas vezes se afastaram do verdadeiro sentido. Os sacerdotes e os levitas, que são personagens da parábola do bom samaritano, quando passaram de largo, distantes daquele homem assaltado e machucado, muitos olharam e disseram, está certo, fizeram muito bem, porque se chegassem perto, eles iam se contaminar. Sabiam? Se a gente conhece um pouquinho mais os meandros e as leis do Antigo Testamento e os costumes dos fariseus, alguns diziam que não podiam passar nem perto da sombra de um romano que adorava deuses pagãos. E Jesus vem dar o sentido exato. Ele diz, de fato, se afastem do pecado, mas não se afastem do pecador. De fato, evitem, passem de largo dos momentos de impureza e pecado, mas não do pecador. Por isso Jesus se aproxima, tem refeições com os pecadores, chama ao arrependimento. E graças a Deus que Ele fez isso. Porque senão, eu, pecador, você, pecador, continuaríamos jogados, condenados em meio aos nossos pecados. Assim, Deus te convida a amar como Ele amou e a ter a segurança de que Ele cuida de nós. Se eu estou dando esse destaque de um amor que se aproxima ou que se distancia na falta de amor, eu quero lembrar que está escrito em Romanos capítulo 8 que nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo,
nem a vida, nem a morte. Porque esse amor é tão próximo de nós que nada nos separa dele. E que esse amor próximo também nos abasteça para amarmos e cuidarmos uns dos outros, como Jesus nos ensinou e como ele nos ensina através da parábola do bom samaritano. Que assim seja em nossas vidas. Amém.